Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, 28 de novembro de 2025, e nossos queridos amigos estão aqui. We're here. Você tem o Coronel Larry Wilkerson, tem o Larry C. Johnson, e nós dois não desmaiamos no dia de ação de graças, então estamos bem. So we're okay. I did. Não me presente minha vezes. Welcome, Colonel Wilkerson and Larry Johnson. And Bem-vindos, Coronel Larry Wilkerson e Larry C. Johnson. E por favor, inscrevam-se e cliquem no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar com o caso do atirador da Guarda Nacional. Ele é do Afeganistão, tem 29 anos. Veio para os Estados Unidos quando tinha 25. Antes disso, por 11 anos, trabalhou com os Estados Unidos no Afeganistão, ajudando-os. Parece que de alguma forma ele cooperava com a CIA quando tinha 14 anos. Observando o que aconteceu, Larry, qual é o seu entendimento sobre essas pessoas? O que está se passando na mente delas? E como você vê toda essa situação envolvendo o tiroteio? And how do you see the whole situation with this shooting? Yeah, I hadn't heard the fact that the CIA they started working with the É, CIA. eu não tinha ouvido isso. O fato de que a CIA começou a trabalhar com ele quando ele tinha 14 anos. Santo Deus. Se isso for verdade, todo e qualquer oficial de caso da Divisão de Atividades Especiais que aprovou isso deveria ser processado. Eles deveriam ser demitidos. Quero dizer, estamos falando de uma criança, na verdade, uma criança em termos de desenvolvimento mental. O fato de ele ter feito parte de, vamos chamar pelo que era, uma equipe de assassinato. A Divisão de Atividades Especiais da CIA estava treinando o equivalente a uma equipe de assassinato. E os neurologistas dirão que o cérebro não está totalmente desenvolvido em meninos e meninas até cerca dos 21 anos. Então ele estava em uma fase em que o cérebro ainda estava se desenvolvendo e estava sendo treinado de uma forma que não seria nada benéfica, certo? Trained in a way that is not going to be helpful. The thing I don't understand, the guy lives in the state of Washington. O que eu não entendo é o seguinte: o cara mora no estado de Washington. Como diabos ele conseguiu uma arma? E depois, como diabos ele conseguiu levar essa arma através dos Estados Unidos? Não acho que ele tenha voado com ela em um avião. Então talvez ele tenha dirigido. Mas isso ainda nos leva de volta à questão fundamental. Onde ele conseguiu a arma? Por que estrangeiros não têm permissão para comprar armas neste país? E se você comprar uma, a menos que tenha uma licença de porte velado, na maioria dos estados há um período mínimo de espera de 3 dias para que o FBI possa fazer a verificação. Então, onde ele conseguiu? Ele usou um contato da CIA para conseguir. Quero dizer, há algumas questões realmente perturbadoras e sem resposta sobre isso. E sabe, infelizmente, uma garota de 20 anos perdeu a vida, e há um jovem de 25 anos lutando para continuar vivo. É simplesmente sem sentido. And it's just, so senseless. You know, Nima, the general comment I would make too is Sabe, Nima, o comentário geral que eu faria é sobre o quanto trazemos de volta de cada teatro de guerra em que entramos. Parece que no século XX, quando as guerras deixaram de ser sobre interesse nacional, tudo piorou ainda mais. As drogas que trazemos da guerra, ainda é possível apontar rotas de tráfico na costa leste dos Estados Unidos que se originaram no Vietnã. E também é possível identificar novas rotas que vieram do Afeganistão e outras ainda mais recentes que começaram na Síria. O povo americano não entende o que fazemos quando nos aventuramos no exterior com o que hoje é basicamente uma força mercenária. E voltamos para casa, geralmente não vitoriosos. Voltamos para casa de chapéu na mão, por assim dizer. E os problemas que trazemos conosco fazem parte da guerra, parte do fato de estarmos sempre no exterior, em vez de cuidarmos dos nossos próprios assuntos em casa. Não posso enfatizar esse ponto o suficiente. Meu genro foi policial do condado de Montgomery por quase 30 anos, e ele pode te dizer que a rodovia 75, em suas margens, está repleta dos destroços das guerras americanas no exterior dos últimos 30 anos. E na verdade, bem, a única coisa positiva dessas guerras, pelo menos da guerra do Vietnã, é que passamos a ter alguns restaurantes vietnamitas muito bons espalhados pelos Estados Unidos.
E isso não é uma crítica aos vietnamitas, aos afegos ou ao Kurdo-Perebrochanitsky counter. Arás Jake Swords Galster Hingstaff overgrassing boas relações. And causes a lot of human suffering. E isso causa muito, muito sofrimento humano, principalmente para os civis nesses países. Nós, quero dizer, porque somos americanos, é por isso que continuamos fazendo isso. Nós realmente não pagamos um preço. Quero dizer, sabe, perdemos 58 mil no Vietnã em 20 anos, e na Primeira Guerra Mundial perdemos esse tanto em 7 meses. Só para colocar em perspectiva. Para aqueles que perderam um ente querido no Vietnã, o preço é incalculável, é imensurável. Mas sabe, para o resto do país, isso não me incomodou, não afetou meu salário. Então podemos continuar fazendo isso. Na verdade, isso ajudou meu salário, porque essas empresas de defesa nas quais investi continuam ganhando mais dinheiro. E assim eu lucro com isso. Essa é a mentalidade. Pelo menos nós o conhecemos melhor. Sabe, temos muito mais informações sobre esse afegão do que sobre o cara que tentou assassinar Donald Trump. Interessante. O que é isso? Qual é a história disso? Enfim, alguém sabe alguma coisa sobre as tentativas de assassinato contra Donald Trump, além daquela em que o cara foi morto? Não é isso. Eles smeiam. Isso é FBI do Cash Patel, pelo visto. Quero dizer, nem me faça começar a falar sobre ele. Mas parece que, além disso, algo está acontecendo porque eles estão tentando Donald Trump, pela forma como estão reagindo ao que aconteceu. Parece que, você sabe, no caso de Israel e Palestina, eles estão tentando dizer: os muçulmanos mudaram a cara do Reino Unido. Eles estão fazendo o mesmo nos Estados Unidos. E afinal de contas, Larry, olhando para o argumento, porque na maioria das vezes esses argumentos vêm dos sionistas, eles dizem: esses não fazem parte da nossa sociedade, são forasteiros. Então, como isso vai influenciar esse tipo de tiroteio? Isso vai influenciar esse argumento? Bem, quero dizer, os israelenses sabem do que estão falando. Quero dizer, vamos dar crédito a eles. Eles são todos forasteiros. A grande maioria deles são forasteiros. E veja toda a violência que surgiu como resultado de eles aparecerem na Palestina. Então, sim, eles estão absolutamente certos. Poucos deles conseguem sequer traçar sua ancestralidade até lá. Sabe, aqui está o Bibi Net, o chamado Netanyahu. Eu esqueço o nome polonês dele. Mas sabe, Milikowski, acho que é isso, algo assim, Milikowski. Então não, eles têm razão. Mantenham o máximo possível desses estrangeiros fora, porque isso pode mudar a sua sociedade, como aconteceu, infelizmente, com os palestinos. Sim. E, coronel, soubemos que parece, conforme relatado pelo The Telegraph, que os Estados Unidos irão reconhecer os territórios russos. Estão falando sobre a região de Donbass e os oblasts. Parece que é esse o caso. E o resultado das conversas em Genebra, entre Marco Rubio de um lado e os europeus, junto com a delegação ucraniana, parece que eles entregaram isso aos russos e estão discutindo o assunto. E parece que na próxima semana haverá uma reunião entre Steve Witkoff, representando os Estados Unidos, e talvez Lavrov, não sei, ou Ushakov. Eles vão negociar com Steve Witkoff. Como o senhor vê a situação com o plano de Trump? E como vê a interação que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia? Acho que é justo dizer que Mearsheimer está certo, de modo geral, sobre o que está acontecendo, e que isso é basicamente uma codificação da vitória da Rússia no campo de batalha. Nas margens, nós vamos tentar, e os europeus provavelmente também vão tentar, atrapalhar isso de alguma forma, para fazer parecer que não é exatamente isso, ou pelo menos não tanto assim, não tão fortemente inclinado nessa direção. Mas não tenho dúvida de que Mearsheimer está certo, de que isso vai permanecer por muito tempo ainda.
E se a Rússia decidir que essa situação prolongada será prejudicial aos seus interesses, então ela vai agir mais, e provavelmente fará isso de forma incrivelmente rápida. Não sei o que seria esse mais, mas consigo imaginar como poderia ser. A Ucrânia, pelo menos como está agora, simplesmente resolveria a questão, basicamente nos termos da Rússia, e deixaria o que restar da Ucrânia para a própria Ucrânia. E estamos até falando sobre ela ser razoavelmente governada, o que é uma perspectiva que eu não vejo com bons olhos, porque não acho que eles sejam capazes disso. Não digo isso de forma boa ou ruim, apenas não acho que sejam capazes. Então ainda teremos uma guerra latente pelos próximos 10 ou 15 anos. E ela vai permanecer latente, principalmente por causa do que a Ucrânia faz, não por causa do que a Rússia faz. E é questionável se a Rússia aceitará esse tipo de estagnação que se desenvolve ao longo do tempo, novamente de forma anêmica em relação aos seus interesses. Então o conflito volta a se intensificar e eles terminam o que começaram. Ou talvez prevejam isso e resolvam tudo agora. Não acho que essas negociações estejam indo para onde os russos não queiram que elas vão. É isso que estou tentando dizer. E o nosso negócio será, e os europeus em particular, se quiserem evitar fazer dos Estados Unidos um verdadeiro inimigo antes de serem todos tirados do cargo de qualquer maneira, modificar isso o máximo que puderem em termos políticos. Porque eles perderam. Eles perderam feio, perderam de forma terrível. E é tudo culpa deles, tirando o fato de que os russos acabaram com eles. Eles perderam. Eles perderam. Perderam tudo o que estavam tentando fazer, o que é uma das razões pelas quais estão desesperados para não admitir isso. Larry Wilkerson vai junto com Kushner. E sabemos que Rubio foi à Europa para conversar com os europeus. E por que isso? Porque ele não está usando a mesma pessoa para enviar. Você sabe, o secretário de Estado pode ir à Rússia e conversar com eles. Por que isso? Porque toda vez que Wilkerson... Bem, sabemos que ele não tem poder. Ele está apenas negociando com alguém como Kirill Dmitriev na Rússia. Afinal, ele não tem poder nenhum. Bem, veja, precisamos entender o que realmente está acontecendo aqui. Isso é apenas teatro político por parte do Ocidente. Eu chamaria isso de a Batalha de Debaltsev turbinada. A Batalha de Debaltsev, em janeiro de 2015, e que na verdade se estendeu até o início de fevereiro, foi uma época em que o exército ucraniano, que tinha apenas cerca de 8 ou 9 mil soldados na época, foi cercado por milícias de Donetsk e Luhansk, apoiadas por alguns combatentes do grupo Wagner. Eles estavam prestes a ser aniquilados. Foi meio que o momento última resistência deles. E Angela Merkel pegou um avião, voou para Moscou e implorou a Putin: por favor, precisamos pôr fim a isso. Vamos fazer a paz. E Putin, de forma tola, e ele mesmo reconheceu isso depois, cometeu um erro. Ele acreditou no Ocidente. Lá estavam François Hollande, o presidente da França, e Angela Merkel. Os Estados Unidos diziam, sim, sim, vamos fazer isso, sabe, Barack Obama com Joe Biden. E Lukashenko, o presidente de Belarus, sediou as negociações. Eles finalmente assinaram o Minsk II. Isso foi em 2015. E só 7 anos depois, em dezembro, Angela Merkel e François Hollande admitiram que tudo aquilo foi um ardil. Foi planejado para ganhar mais tempo para a Ucrânia, para que ela pudesse se rearmar, reequipar, reestruturar, recrutar e reconstruir seu exército, de modo que pudesse tentar novamente contra a Rússia. É exatamente disso que se trata tudo isso agora. Porque de repente, o Ocidente fica desesperado. Sim, precisamos ter esse plano de paz. Você não vê os russos pulando e dizendo, sim, precisamos resolver isso. Nada disso. Agora, a propaganda está por aí. Sim, a Rússia está perdendo. A economia deles está à beira do colapso. O exército mal está se aguentando. Estão perdendo milhares, milhões, dezenas de milhões. Se tudo isso fosse verdade, você acha que haveria, por um minuto sequer,
uma única voz na Europa ou nos Estados Unidos dizendo, sim, vamos interromper essa marcha rumo à vitória. Vamos fazer um acordo negociado agora para não termos que humilhar os russos. De jeito nenhum. Se estivessem vencendo, eles iriam querer esmagar a Rússia. Bem, essa é a situação real. A Rússia agora está vencendo de forma tão decisiva que o Ocidente está em pânico para tentar detê-la. Então o Trump, eles inventam esse plano, que na verdade nem é um plano. Eles têm 28 pontos de discussão que são tão ridículos e os europeus conseguiram torná-los ainda mais ridículos. O meu favorito é quando os europeus dizem, sim, o exército da Ucrânia deve ter 800 mil soldados. Ok, pense nisso por um minuto. Pergunte a si mesmo, qual é o tamanho atual do exército do Reino Unido, do exército da França e do exército da Alemanha? Somados, 500 mil, na verdade um pouco menos de 500 mil. E ainda assim, eles querem que a Ucrânia, enquanto dizem, sim, prometemos de dedos cruzados, juro por tudo, a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, tenha um exército de 800 mil homens. Se a Ucrânia tivesse um exército de 800 mil homens e fosse um membro de fato da OTAN, o que tem sido desde 1995, isso a tornaria o segundo maior exército da aliança, superado apenas pelos Estados Unidos. Eles teriam ultrapassado a Turquia, que possui uma força armada de cerca de 320 mil. Agora veja bem, isso mostra o quão desconectada da realidade essa ideia é. Porque se voltarmos a março de 2022, quando russos e ucranianos realmente negociaram e chegaram a um acordo preliminar, os russos concordaram. Sim, Ucrânia, você pode ter um exército de 85 mil. Não. A Ucrânia concordou com isso na época. Mas agora entram os europeus. O plano dos Estados Unidos, o plano de Trump, era de 600 mil. Ainda assim, 600 mil é mais do que França, Alemanha e Reino Unido juntos. Pense nisso. E então os europeus dizem, não, precisamos de mais 200 mil. E se perguntam, poxa, por que a Rússia não está correndo para garantir esse grande acordo? Como eu digo, é teatro, é bobagem. Putin deixou isso muito, muito claro. Ele fez isso novamente esta semana, em uma coletiva de imprensa em Bishkek, outro dia. Ele reiterou cada uma das posições que apresentou pela primeira vez ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia em 14 de junho de 2024, e não se desviou delas nem um milímetro. Nada de cessar fogo. Eles não vão devolver território. Eles não vão recuar e dizer, certo, bem, não vamos ficar com Zaporizhia e Kherson. Não. Leia a Constituição russa. Essas duas regiões agora fazem parte permanente da Rússia. E Vladimir Putin não tem nem autoridade legal, nem o poder político para devolvê-las. Então, Ocidente, parem com essa besteira e deixem de mentir para si mesmos. Viu só, vocês me deixaram irritado. Acho que o seu ponto é muito importante, Carl. O ponto que o Larry mencionou. Porque o tamanho do exército deve ser proporcional à população do país. Você tem um país com o quê? 25 a 30 milhões de pessoas. 19 milhões agora, eles estão tentando. Cerca de 20 milhões agora. 20 milhões. E eles querem um exército de 800 mil, mas não conseguem fornecer nada. Isso é porque a Alemanha, a França, qualquer país da OTAN, exceto talvez a Turquia, não conseguiria reunir tantas pessoas, mesmo que tentasse. Veja o que estão pedindo para a Ucrânia fazer. Eles jamais conseguiriam mobilizar tanta gente. Se Scholz declarasse o serviço militar obrigatório amanhã de manhã, metade da Alemanha iria embora. Eles não conseguiriam formar esse exército sozinhos. Então o que estão tentando fazer? A mesma coisa que vem tentando fazer com a Ucrânia o tempo todo. Transformá-la no principal baluarte contra o que consideram a maior ameaça ao seu futuro, a Rússia. O que é absurdo, se ao menos ouvissem. Acabei de ouvir a entrevista que Tucker Carlson fez com Sergei Lavrov. Lavrov deve estar realmente exausto de repetir esses comentários dia após dia. São sempre os mesmos. A Rússia praticamente não mudou sua posição. E sabe, eu não espero que mude.
Há uma certa qualidade que vem com ser o vencedor esmagador no campo de batalha. E essa qualidade precisa ser reconhecida por aqueles que foram derrotados, mais cedo ou mais tarde. E mais cedo ou mais tarde eles vão admitir isso. Se mais cedo ou mais tarde significa a aniquilação de tudo que ainda resta na Ucrânia, que seja. Não estou confiante de que Putin queira fazer isso de fato, mas é possível. Podemos talvez... E John nunca falou sobre isso em sua grande visão geral do seminário, tipo, é isso que a realidade está mostrando agora. E é algo bem sombrio, mesmo na sala de seminários do John. A única coisa em que você não pensa nesse tipo de contexto, quando está discursando dentro de uma sala de seminários, é o que eu chamo de humanidade, e a forma como os seres humanos reagem a certas coisas. Podemos estar vendo, e muito claramente, a completa fragmentação da Europa aqui. O que é isso de se quer ao mim? Larry, tamanho do exército ucraniano hoje? Temos alguma informação sobre isso? Não, é cerca de 80 mil. Sim, eles podem ter um total de cerca de 300 mil, mas estão sangrando. Estão perdendo pessoal a um ritmo insustentável. Até agora, neste ano, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que há cerca de 40 mil mortos e feridos por mês. Aí você soma o Conselho Atlântico e o Instituto para o Estudo da Guerra, que não são veículos pró-Rússia. Eles são muito firmes em seu apoio à Ucrânia. Especialmente o Conselho Atlântico. Sim, e o Atlantic Council diz que a Ucrânia está perdendo cerca de 20 mil soldados por mês por deserção. O Instituto para o Estudo da Guerra, Kagan, Victoria Nuland, aquele grupo, Jack Keane, afirma que são 40 mil. O número real de recrutas mensais é em torno de 17 mil. Talvez alguns dos feridos retornem ao serviço, possivelmente mais 13 mil. Mas é só fazer as contas. Se estão recebendo 30 mil novos soldados, maiormente 60 mil e 70 mil, isso é insustentável. Eles desmufiram 30 mil Ligsboas Press. Emenda da Fraprakein. Think of it in terms of your own household income. If you're only making $30,000. Se você está ganhando apenas 30 mil dólares por mês, o que convenhamos seria uma ótima renda, mas suas despesas são de 60 mil dólares por mês, você vai à falência. E é para aí que a Ucrânia está indo. E volto a isso. É por isso que vimos a mudança repentina do governo Trump ao dizer, ei, vamos fazer a paz avançar. Vamos dar uma chance à paz. Porque eles sabem que a situação militar da Ucrânia é desesperadora. E apesar disso, acabei de conversar com Danny Davis. Ele foi entrevistado mais cedo. Participou de um debate com o general Ben Hodges. Então, vou precisar pegar um grande saco de pipoca para isso. Porque o Mário Naufal, você sabe, foi quem meio que apresentou e moderou o debate. E veja, pessoas como Hodges, Michael McFaul, Jack Keane, David Petraeus, o almirante Stavridis e Mark Emmett. Se você percorrer a lista de todos esses ex-generais e almirantes dos Estados Unidos, continuam espalhando as mentiras mais absurdas sobre o conflito na Ucrânia, sem reconhecer o quão dramática tem sido a virada na situação militar. E no quesito ratos abandonando o navio que afunda, acabamos de receber hoje a notícia de que Andrei Yermak, o Rasputin por trás de Zelensky, seu ex-gerente negou Squadron. Agora, Brains e Marhamstum Forts, chefe de governo, se foi. É mal. Chief of Staff, he's gone. Now the fact that he got to walk out on, Agora, o fato de ele ter saído andando e não carregado com os pés para frente, me diz que ele vai começar a falar. Aposto que ele tem alguns comprovantes sobre políticos ocidentais, talvez Boris Johnson, por exemplo, Kaja Kallas, Mark Rutte, que receberam dinheiro ou se beneficiaram financeiramente por apoiar essa guerra na Ucrânia. Ele não vai sair sozinho. Ele não vai ser o bode expiatório, garanto isso. E a única maneira de evitar que ele seja o bode expiatório é matá-lo. Então veremos se ele sobrevive a esta semana. Se ele ainda estiver vivo na próxima, então acho que dá para perceber que o tempo de Zelensky também não será longo.
Zelensky's time is not long either. Eu ia dizer que também não apostaria na longevidade do Zelensky. Yeah. Zelensky said that Yermak was Zelensky disse que Yermak não era estrategicamente importante. Coronel, olhando para o que Larry disse, a Ucrânia hoje tem um exército de cerca de 300 mil soldados. Você sabe, para formar um exército de 800 mil, quem vai pagar por isso? Quem vai, sabe? Who's going to pay for that? Who's going to, Well, who's going to actually provide the manpower for that? I don't see Ukraine. Bem, quem realmente vai fornecer a mão de obra para isso? Não vejo a Ucrânia fazendo isso. Sabe, temos um manual de campo no exército que, pelo que eu sei, não o consulto há um tempo, diz que você deve considerar sua unidade ineficaz em combate se as baixas aumentarem, ou seja, se as perdas tirarem mais de 10% do pessoal do campo de batalha. Pense nisso por um segundo. Eles já passaram muito dos 10% na Ucrânia. E como Larry estava apontando, toda a ação unida à Ucrânia foi de secretariamente reduzida, provavelmente até 50%. Has been attrited majorly, probably by as much as 50%. Este não é um país que esteja fazendo outra coisa senão afundar, e afundando cada vez mais rápido a cada hora que passa. Mesmo que Putin simplesmente ficasse parado, o país ainda estaria se desintegrando. Eu não sei como se salva isso. Certamente não da forma como essas pessoas estão tentando. E elas estão tentando, como o Larry estava dizendo, porque alguns deles estão sendo pagos. Acho que isso também é verdade para esses oficiais generais. Eu vi isso durante a guerra do Iraque. Muitos desses caras estavam ganhando dinheiro dizendo essas coisas estúpidas e estavam lucrando com dinheiro. Então eles, sabe... Bem, outra coisa a se observar são os avanços russos em Kherson e Zaporizhia. Essa é a extremidade sul do rio Dnieper. Eles têm controle efetivo, ao que parece neste momento, sobre qualquer tráfego que desça por esse rio. Eu estava me perguntando, qual porcentagem do PIB e da economia da Ucrânia depende dos embarques que descem por esse rio? A resposta é cerca de 60%. Então a Rússia vai estar, ou talvez já esteja, em posição de bloquear todo o tráfego marítimo que desce pelo Dnieper. No fim das contas, ele desce o rio, chega a um porto do Mar Negro, como Odessa ou alguns outros, e de lá é enviado para a Europa e outras partes do mundo. Se ainda não secou, vai secar. E essa é outra coisa. A Rússia não precisa matar ninguém com uma bomba ou dar um tiro na cabeça. Basta parar o tráfego fluvial. Bem simples. Just stop the river traffic. Real simple. As I understand it, Colonel, Pelo que entendo, coronel, o que a Rússia tem em mente em relação à Ucrânia após qualquer acordo? Eles estão pensando em um estado neutro, algo como a Áustria, ou como a Suécia e a Finlândia, antes de entrarem na OTAN. Veja o tamanho dos exércitos nesses países. Eles não querem lutar com ninguém. Estão apenas mantendo a segurança e mantendo o país unido. É realmente tão difícil para os europeus entenderem que a Ucrânia deveria seguir nessa direção. Ukraine should go in that direction. You're asking me to supply you with answers. Você está me pedindo para te dar respostas sobre a psicose de pessoas como Macron e Starmer e de muitos outros. Eu não posso fazer isso. Por todos os critérios que conheço, militares e outros, eles se meteram, se jogaram, colocaram-se intencionalmente no meio de uma grande derrota que agora é estratégica. Como eles fizeram isso? E por que fizeram isso? E com que propósito continuam insistindo nisso em vez de recuar? Tudo o que posso te dizer é o seguinte: uma das maiores tendências dos comandantes militares em particular, mas também dos civis por trás deles ao longo da história, é reforçar o fracasso estratégico em vez de recuar e tentar outra coisa. E é isso que eles estão fazendo coletivamente. Eles simplesmente não sabem como parar. E como Larry insinuou, e como eu já disse, alguns deles estão ganhando muito dinheiro por não parar. E para reforçar o ponto do Coronel Wilkerson, volte e observe as decisões de Napoleão que levaram à invasão da Rússia em 1812. Eles começaram com um exército de cerca de 650 mil homens. Ele havia feito muito planejamento logístico,
estocou comida e suprimentos, calculou o que iriam precisar. Mas, assim que entraram na Rússia, ou na Bielorrússia e em partes da Ucrânia, começaram a perder. Em 2 ou 3 semanas, já haviam perdido cerca de 150 mil soldados, por doença, fome, falta de suprimentos, deserção e assim por diante. Alguns dos generais ao seu redor diziam, talvez devêssemos repensar isso. Mas ele respondeu, não, vamos seguir em frente, vamos vencer. Maybe we ought to rethink this. Oh, we're going to press on. We're going to win. It's the same kind of mentality we're seeing right now. É o mesmo tipo de mentalidade que estamos vendo agora. Antes que terminassem, chegaram a Moscou, e então os russos incendiaram a cidade, queimaram tudo até o chão. Então, em meados de outubro, começaram a tentar marchar de volta, milhares de quilômetros, mais de 1000 milhas, de volta à Europa. E ao longo dessa jornada, aquele exército, que começou com 650 mil homens, acho que acabaram com cerca de 40 mil retornando. Quero dizer, um desastre completo. Era possível ver esse desastre se aproximando, e Napoleão foi avisado sobre isso, mas não ouviu. Portanto, não deveríamos nos surpreender ao ver o mesmo fenômeno se repetir agora por parte da OTAN em relação à Rússia. Isso não é algo sem precedente histórico. Esse é o meu ponto. Sim, legal. E não para. Eu não iria tão longe com isso. Mas há uma história que acho que não é apócrifa. Acho que é verdadeira. Napoleão entrou com sua guarda imperial e a marchou de volta para a pátria. Ah, sim, isso é verdade. O cara que ficou para trás e lutou com suas tropas foi o Marechal Ney, e ele pagou caro por isso. Mas quero dizer, de forma negativa. Mas é isso que acontece. Aqui você tem esse marechal lá atrás, ficando com suas tropas, e não há ninguém assim na Ucrânia, pelo que posso ver. Onde está Zelensky? Faça a si mesmo essa pergunta. Onde está Zelensky? Ele não está lá fora. Nenhum desses oligarcas está lá fora. Nem seus filhos, muito menos. Eu não descobri um único oligarca que tenha um filho lutando na linha de frente. Então isso é abominável, o que está acontecendo, e fomos nós que fizemos isso em muitos aspectos. What's happening, and we did it in many respects. Coronel, temos a experiência do Iraque e do Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram lá até não haver mais nada a fazer e então disseram, adeus, estamos indo embora. E veja, depois de muitos anos, não conseguiram nada. Parece que no caso da Ucrânia, se os europeus conseguirem manter o conflito em andamento, seria a mesma situação. Não sei por quanto tempo a Rússia hoje, se a Ucrânia decidisse fazer algo para encerrar o conflito, estaria disposta a ajudar a Ucrânia no futuro, porque eles querem um governo amigável lá. É por isso que realmente acredito que eles ajudariam a parte ocidental da Ucrânia, ou a Ucrânia como a conhecemos hoje, a crescer, a melhorar, a se desenvolver. Mas se a guerra continuar indefinidamente, como o senhor vê isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, acho que você está ignorando alguns dos piores aspectos de uma guerra como essa. Os ódios e as paixões que permanecem depois, especialmente do lado ucraniano. E não estou necessariamente falando das pessoas que não estão lutando, dos oligarcas e outros que apenas se enriqueceram. Estou falando dos soldados rasos e das pessoas que ainda estão vivas e que foram soldados rasos, ou algo equivalente. As paixões continuam bem intensas por lá. E o ódio também continua bem forte. Provavelmente do lado russo também, até certo ponto. Mas é realmente difícil lidar com algo assim. Tem sido tão sangrento, e no fim das contas, tão unilateral, que sair disso com algum tipo de, você sabe, esse sentimento de kumbaya. Simplesmente não há sentimentos de kumbaya disponíveis no campo de batalha, ao final. O melhor que eles podem fazer, eu acho, é chegar a algum tipo de acordo que não piore essas tensões em vez do contrário. E eu não sei se eles vão fazer isso, porque os europeus vão ajudar a agravar a situação, pelo que posso ver. Eles vão continuar fazendo o dinheiro chegar clandestinamente, se necessário. Vão continuar fazendo as armas chegarem clandestinamente, se necessário, se não abertamente.
E a Rússia vai ter um problema com isso, porque haverá pessoas na Ucrânia que vão aceitar e usar isso, na medida do possível, para manter a turbulência. Então, no fim das contas, se eu fosse alguém aconselhando o comandante militar russo, ou tentando descobrir como encerrar isso, como colocar um ponto final, eu diria o que o Larry acabou de dizer. Eu diria, Kate, tranque a porta. Vamos acabar com isso. Vamos derrotá-los completamente e sem deixar dúvidas. As pessoas continuam perguntando, como vocês fizeram essas coisas na Coreia? Como fizeram essas coisas na Segunda Guerra Mundial? Nós espancamos o inimigo até não sobrar resistência. Nós os derrotamos de forma tão devastadora que eles nem conseguiram protestar. É isso que você precisa fazer para acabar com uma guerra se estiver tentando orquestrar a paz. Caso contrário, a paz será combatida por cada pessoa que ainda tiver meios de fazê-lo depois. E você acha que vai conseguir estabelecer algum tipo de, relação decente em uma década ou algo assim, talvez depois de uma década ou mais, mas vai ser muito difícil. Muito difícil. A sede de sangue está alta e vai continuar assim por um tempo. E com esses nazistas na Ucrânia, acho que isso vai continuar por um período interminável, a menos que haja alguma forma de entrar lá e eliminá-los na medida do possível. Sabe, há apenas um país no mundo hoje que travou uma guerra civil feroz, uma guerra civil prolongada por mais de 10 anos, e a venceu, conseguindo depois pacificar aquela região e trazer por seu lado as pessoas contra as quais lutava, a ponto de elas passarem a lutar junto com ele. E esse país é a Rússia. A Rússia travou uma guerra de 10 anos financiada pela CIA e pelo MI6. Uma guerra brutal. Uma guerra brutal. E como eu sei disso, ou quais eram os sentimentos a respeito? Bem, eu conversei com o general Avdiy Alaudinov, um checheno que viveu tudo isso, perdeu familiares que morreram nessa guerra e agora lidera o batalhão checheno, a Brigada Ahmad, acho que é assim que a chamam, composta por muçulmanos que são fervorosos patriotas russos e que falam com reverência sobre Vladimir Putin. Quero dizer, afeição genuína com relação a Putin. Então, como eu disse, o coronel Larry Wilkerson está absolutamente certo sobre os tipos de problemas que essas guerras podem criar. Mas a Rússia é, até onde sei, o único país que realmente descobriu uma maneira de tentar resolver isso e que pode, pelo menos, apontar com sucesso para o resultado. Nós estivemos lá, fizemos isso, ganhamos a camiseta e conseguimos consertar. E uma das formas como eles resolveram foi despejando imediatamente recursos. Na verdade, retirando recursos de outras partes da Rússia e dedicando-os à reconstrução da Chechênia. E hoje, por exemplo, os chechenos têm uma das maiores mesquitas do mundo. Então veja, a Rússia realmente colocou seu dinheiro onde sua boca estava. Se há algum país, algum governo, com histórico e potencial para de fato pacificar a Ucrânia ao final desta guerra, acho que a Rússia é capaz de fazê-lo. E com isso, isso poderia envolver vários anos de uma insurgência horrível? Sim, poderia. A Rússia já fez isso antes. Quero dizer, eles têm experiência, mas também sabem o que fazer depois. E sabe, eu não subestimaria a capacidade dos russos de suportar um pouco de dor para, no fim das contas, alcançar seu objetivo. O único problema que tenho com isso, quero dizer, eu esperaria que isso pudesse acontecer, mas o problema é que a Chechênia era, de certa forma, um problema isolado. A Ucrânia terá todo tipo de fatores ao seu redor que podem alimentar a instabilidade, sem falar em nós a longo prazo. De jeito nenhum acho que vamos recuar nisso, porque este é o lugar onde achamos que podemos agir sem nos queimar, ou pelo menos é o que pensamos. Claro, acho que a Europa vai ter problemas suficientes por ter colocado fogo na própria casa. Nenhum deles está indo bem economicamente. Quero dizer, não sei se você viu a resposta do Putin na coletiva de imprensa em Bishkek,
quando um jornalista perguntou: "Ei, e aquela oferta que permite que vocês entrem no G8?" E basicamente ele disse algo como: "Você só pode estar brincando. Por que iríamos querer entrar com eles? São um bando de perdedores." Ele riu e disse: "Isso é ridículo. Estão nos oferecendo a chance de embarcar em um avião que vai cair. Não, obrigado. Não estamos interessados." Quero dizer, ele foi impiedoso na resposta. Ele simplesmente disse algo como: não queremos. Não há nada ali. Queremos ficar longe disso." There's nothing there. We want to stay away from that. Carl, it seems that one of the main issues still is Carl, Zaporozhye parece que uma das power principais questões ainda é a usina nuclear de Zaporizhia. Como você se sente em relação a isso? Esse será um dos pontos-chave nas negociações? A Rússia está interessada em negociar ou de alguma forma ceder em relação à usina nuclear? Ou eles já tomaram uma decisão definitiva? in the case of nuclear power plant, or they have just decided, they made their mind. If you're going to flow into the more Se você vai seguir para a avaliação mais otimista que o Larry acabou de fazer, e eu adoraria ver isso acontecer, então é preciso falar sobre como vocês vão compartilhar as fontes de energia e como vão torná-las benéficas para ambos os lados, na minha opinião. Então, quando a hostilidade diminuir um pouco e quando a responsabilidade estiver firme e a energia estiver sendo gerada como deveria, de forma segura e normal, por assim dizer, então ela deve ser compartilhada. E deve ser compartilhada em ambos os lados da linha, seja lá o que acabar sendo a cerca, seja lá o que acabar sendo o tipo de coisa de que falamos ao dividir a Ucrânia neutra. A Ucrânia que não é membro da OTAN, não patrocinada por potências europeias, Ucrânia e Rússia. Tem que ser. Sabe, a gente nem chegou a falar sobre uma das maiores coisas que está assombrando todo mundo nisso. E é uma coisa pela qual eu meio que culpo o John na palestra dele. Tô pegando no pé do John esta manhã, mas foi uma palestra muito boa. Me deu a sensação de estar de volta a uma sala de aula de William Mary, com magia nas pontas dos dedos, minha fúria e tudo mais. A gente nem está olhando para o que está acontecendo agora no mundo, em tempo real, em relação à crise climática. Está ficando muito sério. Acabamos de ultrapassar o limite, por assim dizer, no aumento da temperatura em Fahrenheit, além do qual não há retorno. Vamos começar a sofrer de verdade. Eu já terei partido antes que chegue a metade do século e o verdadeiro ponto crítico aconteça. Mas tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Pessoas como Trump, que dizem que a crise climática é uma farsa, precisam ir embora. Temos que nos livrar delas. E precisamos começar a fazer o que é necessário para converter o que é colossalmente poluente em algo minimamente poluente e depois em nada poluente, ou o mais próximo disso que conseguirmos. Em Zaporizhia e em outros lugares, por um tempo eu não fui muito fã da energia nuclear, em parte porque todos os cientistas me diziam que era muito cara. Mas estamos chegando a um ponto agora em que provavelmente podemos fazê-la por cerca de 50% do custo que tinha antes. É um complexo antigo, por assim dizer, mas precisa fazer parte da transição para o futuro. E eu acho que a energia nuclear agora precisa fazer parte do futuro, seja energia de fusão em alguma nova forma, ou energia de fissão, ou uma combinação das duas, ou o que for, mas ela precisa fazer parte do conjunto, junto com a eólica, solar e outras coisas que possamos inventar. Precisamos agir. E essas coisas como Ucrânia, Gaza, Síria, Líbano e outros lugares, aliás, vi ontem que Israel, as FDI, publicaram esses números. Israel não teve um único dia de cessar fogo no Líbano sem matar várias pessoas. Nenhum dia. Precisamos parar com essa porcaria e seguir para assuntos mais sérios. Isso é apenas um símbolo disso. Tem que haver compartilhamento. Sim, Larry, Donald Trump, parece que ele deu sinal verde para Israel atacar o Líbano. Depois do assassinato, o que você acha que Israel vai fazer em seguida? Eles vão se esconder? Vão, sabe, realizar algum bombardeio aéreo no Líbano? O que você espera?
Bem, o que isso consegue, além de matar algumas pessoas no solo? Não temos um único exemplo. Exceto o uso de armas nucleares, as bombas atômicas no Japão, em Nagasaki e Hiroshima, em que lançar bombas realmente tenha mudado ou forçado um desfecho de um conflito. Então veja, todo o bombardeio que fizemos no Iraque, toda aquela campanha de choque e pavor, o mesmo no Afeganistão, igual na Síria, no fim das contas, é preciso colocar tropas em terra. E é aí que Israel é deficiente. Eu argumento que o exército deles é um grupo indisciplinado de assassinos, e eles demonstraram sua incompetência. Eles tinham uma área de cerca de 360 quilômetros quadrados. Sabe, se eu estiver calculando 5 por 25, mais ou menos, em Gaza, ao longo de um período de 2 anos, eles não conseguiram realmente tomar o controle, pacificar e derrotar uma força insurgente. Eles fracassaram. Tudo o que conseguiram fazer foi criar muito entulho, deixar pessoas desabrigadas, matar muitos civis. Mas veja, a força militar deveria ser apenas um dos componentes da política mais ampla. Quando a luta termina, é possível seguir com a tarefa de governar. O que significa? É possível recolher o lixo, restaurar os serviços públicos, água e esgoto, acender as luzes, manter a eletricidade funcionando. Sabe, apenas algumas coisas básicas, ou em outras palavras, apenas prolongar o sofrimento. Israel ótimo em prolongar o sofrimento. Mas sabe, a ideia de que eles vão entrar no Líbano novamente, eles já fizeram isso antes e continuam sendo expulsos no fim das contas. Porque sabe, especialmente o Hezbollah, eles não estão procurando provocar uma luta agora. Mas se forem atacados, vão revidar e causar danos aos israelenses. Os israelenses causarão danos ao Hezbollah. E isso não é massa nem possível. Então, neste momento, Israel está perdendo população. Sua economia não vai bem. Há um número grande de reservistas com transtorno de estresse pós-traumático severo. Sabe, não há nenhum lado positivo nisso. Então, sim, eles vão continuar fazendo isso? Provavelmente. Mas notei que a esposa de Alastair Crook, Aisling, enviou um resumo da imprensa hebraica, e eles perceberam que qualquer esperança de um acordo de Abraão e de relações cordiais com a Arábia Saudita está morta. Isso ficou no passado. E Israel está se vendo cada vez mais isolado. Não está indo na direção oposta. Carl, parece que o governo Trump não conseguiu convencer o governo do Líbano a se voltar contra o Hezbollah, a desarmar o Hezbollah. E agora estão mudando de política, dando sinal verde para o governo israelense atacá-los. Como isso vai afetar as coisas internamente? Porque se você se lembra, antes de termos aquela guerra em solo entre o Hezbollah e os israelenses no sul do Líbano, não havia um governo funcional lá. Agora há um governo, e eles têm tentado cooperar com o Ocidente, manter essa conexão. Então, como isso está indo? Como você vê isso beneficiando alguém? Você acha que ao forçar o governo libanês a reagir ao que está acontecendo no caso de uma intervenção israelense, isso vai ajudar a posição dos estados e o que eles estão tentando alcançar no Líbano? Bem, você deixou de mencionar que construímos a embaixada mais cara até hoje no Líbano, como sede da CIA, do MI6 e do Mossad. E também deixou de mencionar o fato de que Bibi Netanyahu adoraria hastear a bandeira israelense sobre o prédio do governo no Líbano e tomar posse do país. E deixou de fora o fato de que toda vez que os israelenses bombardeiam o Líbano, eles não bombardeiam apenas o Hezbollah, ou o que chamam de alvos terroristas. Eles bombardeiam a infraestrutura econômica porque não querem que o Líbano volte a ser o que já foi, a verdadeira Paris do Mediterrâneo Oriental. Eles conhecem a capacidade do povo libanês se fossem deixados em paz economicamente, no comércio e em outros aspectos. E então eles gostariam de destruir o Líbano, ou pelo menos mantê-lo em um nível em que não possa ser uma potência econômica produtiva.
em que não possa explorar o gás, o petróleo e outros recursos que encontraram legitimamente na parte do Mediterrâneo que lhes pertence. E a propósito, Israel também tomou tudo que Gaza tinha. E não se esqueça, Israel está indo para a guerra com o Irã. E se você vai entrar em guerra com o Irã, pode muito bem eliminar o Hezbollah também. Então sim, acho que Netanyahu ainda está montado no cavalo de guerra em que sempre esteve. E não acho que Donald Trump esteja em outro lugar senão na garupa desse cavalo com ele. Coronel, eles enviaram um caça que invadiu o espaço aéreo iraquiano, aproximando-se da fronteira com o Irã, e esse caça foi reabastecido por aviões americanos. Sim, acabamos de fechar um contrato com a Boeing para mais 14 ou 15. Tivemos 2 soldados da FDI mortos no sul da Síria ontem. Larry, eles estão se preparando para a guerra? Na sua opinião, isso é um sinal de uma guerra entre Israel e Irã? Porque, vá em frente. Bem, não, veja, o maior medo que eu tenho é que Israel decida usar 1 ou 2 armas nucleares contra o Irã. E, novamente, isso não acabaria com a ameaça ou o problema do ponto de vista de Israel, porque Israel não tem capacidade suficiente para eliminar todo o Irã. Ele tem sim a capacidade de destruir certos locais e matar um grande número de pessoas, mas isso deixaria o Irã em posição de retaliar. E quando fizesse, devastaria Israel. Quero dizer, seria realmente um ato suicida. Sem mencionar que tal ato provavelmente levaria, até mesmo o Paquistão, eu acho, a usar suas armas nucleares contra Israel. Se você reparar, o Paquistão e o Irã estão se aproximando. Eles têm cooperado muito mais ultimamente. Então, sabe, até agora, a ameaça de atacar o Irã tem sido, eu acho, algo que está na lista de desejos dos israelenses, como a lista de desejos de uma criança que quer um pônei de Natal. Eles adorariam ter isso, mas as chances de realmente conseguirem o que querem são muito, muito pequenas. Eles vão simplesmente continuar com isso. Vão usar o Irã como desculpa para justificar o genocídio contínuo contra os palestinos. Mas, sabe, estamos num ponto em que, apesar das ameaças constantes de que vão atacar, acho que ainda há alguns profissionais militares dentro das forças de defesa de Israel que reconhecem isso. E também na comunidade de inteligência, que reconhecem que estaríamos assinando nossa própria sentença de morte como país. Uma guerra com o Irã significa a probabilidade de que Israel, como Estado, deixaria de existir. A única coisa que eu acrescentaria a isso é que o Estado de Israel vai deixar de existir. Sim, o Estado judeu de Israel acabou. E Bibi é a última pessoa que você gostaria que estivesse no comando quando essa percepção o atingir. Carl, tivemos o líder supremo do Irã, pela primeira vez, falando sobre a guerra entre o Irã e Israel, a guerra de 12 dias. Ele disse que eles vieram, fizeram o que pretendiam fazer, não conseguiram nada, e então, você sabe, simplesmente encerraram a operação. Como, porque agora, na minha opinião, É de Israel que você está falando? ele disse sobre Israel e os Estados Unidos. Eles nos atacaram, fizeram o que quiseram, mas não conseguiram realizar nada. Quem é esse Rocky? O líder supremo do Irã disse isso. Ah, tudo bem, tudo bem. Sim, e ele disse que não está preparado, que não tem interesse em negociar com Donald Trump. Ele disse que não faz sentido negociar com Donald Trump e sua administração. Eles não são capazes de negociar. Não são sérios na forma como estão agindo. Então, os iranianos finalmente estão acordando e sentindo o cheiro das rosas. Eles entendem o quão pérfido é o império. Concordo com ele. Eu não negociaria conosco novamente sob nenhuma circunstância. Provavelmente, a não ser, você sabe,
Se eu tivesse o Ayatollah com uma navalha encostada no pescoço, aí talvez eu negociasse. Caso contrário, eu não negociaria com o Império. Eu não negociaria com o Império por ninguém no mundo de hoje, porque somos a entidade mais dúplice da face da Terra. E não é só o Trump. Sabe, isso vem acontecendo desde o 11 de setembro, foi amplificado por Blinken, Sullivan e Biden, e então Trump simplesmente assumiu a já bem ampliada perfídia do Império. Eu não sei como eles saem dessa se você for os iranianos. Eles estão enfrentando agora, como você sabe, uma seca enorme na parte sul do país. Provavelmente nem há água suficiente para todos beberem. Não há uma solução real para isso, e ninguém está ajudando. Deveria haver pessoas ajudando nessa situação. Pelo menos nós, ou principalmente nós, deveríamos estar ajudando. Assim como não estamos ajudando outras pessoas no mundo, como Cuba com as vítimas de Melissa. Eu não sei o que dizer, acho que vão atacar. Discordo do Larry nisso. Acho que eles vão atacar o Irã. Acho que Israel vai atacar o Irã. I think they're going to attack Iran. I think Israel is going to attack Iran. I don't think Bibi, unless Bibi gets unseated. Eu não acho que o Bibi, a menos que o Bibi seja destituído, se ele for destituído entre agora e o Natal ou algo assim, então talvez possa haver um rumo diferente para Israel. Mas enquanto o Bibi estiver lá, ele tem que agir contra o Irã. Ele já prometeu isso muitas vezes, ele falou sobre isso demais. Agora ele não pode mais voltar atrás. Ele tem que derrubar o Irã. E acho que a notícia já corre em Israel até entre as pessoas comuns nas ruas sobre o quanto o Irã deu uma surra em Israel na Guerra Bonita, aqueles 12 dias. Talvez não na profundidade e na amplitude que seria se fosse algo realista, mas pelo menos o cidadão judeu médio de Israel entende que eles não se saíram muito bem. Larry, se você quer acrescentar, Handsome. A peça-chave nisso será os Estados Unidos. Se Trump cumprir suas ameaças, o que foi noticiado que ele vai se livrar de Susie Wiles e Pam Bondi, ele pode estar percebendo que sua postura pró-Israel o prejudicou e vai tentar voltar mais para o centro. Mas fora isso, teremos um 2026 difícil pela frente. Há tantos problemas que são exatamente o que Larry disse. Quero dizer, o império pode estar diminuindo, mas ainda é fundamental para muitos dos problemas do mundo atual. E se Trump de repente tivesse uma revelação, por assim dizer, isso poderia fazer muita diferença. Sim. Muito obrigado, Coronel Wilkerson e Larry Johnson. Um grande prazer, como sempre. Certo, meus amigos. Tenham um ótimo fim de semana. Cuidem-se, todos vocês. Feliz Dia de Ação de Graças para o outro Larry. Feliz Dia de Ação de Graças. Tudo bem.